Olá, amados, paz e bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição desta semana. A lição é a lição de número 4 e o tema é a construção do templo encontrou oposição. Quero lembrar aos irmãos que esse vídeo é um vídeo de destaque. O comentário em vídeo com o slide da lição você encontra no canal do YouTube e também na plataforma do ebdenfoco.com. Além do comentário em vídeo que você encontra no YouTube, você encontra também a aula em áudio e os subsídios em PDFs e todo o conteúdo extra na plataforma do ebdenfoco.com. Esse vídeo que eu estou gravando aqui agora é apenas um destaque da lição. O destaque que nós queremos dar para esse vídeo é a história dos templos de Israel. Isso mesmo. Como o assunto da lição é sobre a construção do templo e a oposição que o templo do período de Zorobabel encontrou, né? Esse templo encontrou oposição na sua construção, e nós queremos então trazer para os irmãos uma cronologia dos templos de Israel. O primeiro templo de Israel era um templo móvel, que era o chamado tabernáculo, né? E esse templo foi construído no deserto, por ordem de Deus. Moisés estava ali no Monte Sinai, Deus deu todas as medidas, a matéria-prima que era preciso, Deus falou para Moisés ali como deveria ser, tudo de acordo com o que Deus ordenou, Moisés fez. Então, o tabernáculo foi construído no deserto, no período da peregrinação dos judeus no deserto, dos hebreus, melhor dizendo, porque judeus eles só foram ter essa nomenclatura após o cativeiro babilônico, quando restaram apenas as tribos de Efraim e Judá. Então, os hebreus, o seu primeiro templo foi o tabernáculo no deserto, no período dos 40 anos de peregrinação. As personagens principais desse templo foi, sem dúvida, Moisés e Arão, além de Josué e Caleb, mas muito mais estes dois, porque Moisés era o grande legislador e Arão o grande sumo sacerdote. Então, o que acontece? Por que esse templo ele era móvel? Porque nessa época o povo estava peregrinando pelo deserto. O povo de Israel, os hebreus, eles eram nômades, eles ainda não haviam sido fixados na terra. Então, o deserto não era a terra prometida, eles não poderiam construir nada fixos no deserto. O tabernáculo era uma necessidade, porque Deus exigiu do povo um local onde se prestasse culto, onde o povo se reunisse para fazer os sacrifícios, onde os sacerdotes pudessem oficiar o culto judaico a Deus. Então, era absolutamente necessário que houvesse esses aparatos físicos para a celebração do culto. Então, foi preciso a construção do tabernáculo, mas ele não podia ser fixo porque não era o local do povo habitar, era apenas um período transitório. Então, à medida que eles levantavam um acampamento, eles desmontavam esse tabernáculo e montavam em outro lugar. O tabernáculo só deixou de existir aproximadamente 4 ou 5 séculos depois da sua construção, com o rei Salomão. De acordo com alguns especialistas, o êxodo aconteceu aí por volta de 1444 a.C. E o período da construção do tabernáculo foi dos 40 anos do deserto, provavelmente já nos primeiros anos de deserto. Então, nós temos aí 4 ou mais séculos de existência do tabernáculo. Ele terminou quando Salomão, filho de Davi idealizou todo o projeto da construção do templo, mas Deus disse para ele: olha, o templo é um sinônimo de paz, é símbolo de paz, de alegria, de pacificidade. Você é um homem que derramou muito sangue, então você não terá o privilégio de construir esse templo, mas seu filho Salomão terá o privilégio. Salomão começou a construir o templo no quarto ano do seu reinado, ele reinou 40 anos, e ele terminou o templo em 7 anos. Você pode dizer assim: olha, o templo de Salomão era uma obra suntuosa, como demorou tão pouco tempo? Olha, Salomão dispunha de todos os recursos necessários, além dos materiais, da matéria-prima, também da mão de obra. Era um período de muita prosperidade em Israel,
tanto financeira quanto política. O reino havia se expandido, havia muitos reinos subjugados ou em acordos políticos que serviam a Salomão, e isso facilitou a construção do templo, porque realmente, se você for estudar nos pormenores, o templo era um templo extremamente caro. Há quem diga que o valor monetário do templo, com seus utensílios e com todo o ouro que havia ali, é incalculável. Outros apostam aí em bilhões e bilhões de dólares, mas não é aqui o que importa. Apenas queremos dizer que, cronologicamente, o primeiro templo de Israel foi um templo móvel, que era o tabernáculo. Esse tinha 3 partes principais, né? Que era ali o pátio, onde ficava o altar do holocausto, a pia de bronze, onde o sacerdote se lavava, o santo lugar, onde estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, e o santíssimo lugar, onde ficava a arca da aliança. O templo, basicamente, também tinha as mesmas proporções, ou as mesmas divisões. Claro, o templo era muito mais organizado, havia câmaras, havia lugares onde os sacerdotes dormiam, haviam lugares, salas de ensino, enfim, era um complexo muito mais organizado do que o tabernáculo. Mas também tinha ali o lugar santo e o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote oficiava, e claro, havia o grande altar, onde era oferecido os holocaustos. Então, Salomão construiu o templo em 966. Durou até 586, 560, com a invasão babilônica a Jerusalém. O povo estava vivendo de forma muito idólatra, né? E Jeremias começou a apontar os erros do povo em nome de Deus, e dizendo que a Babilônia viria para levá-los cativeiro. E eles diziam que jamais isso aconteceria, porque eles moravam em Jerusalém, era a cidade do grande Deus, e eles tinham o templo do Senhor. E Deus, para mostrar que nada nessa terra é mais importante do que ele, veio, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. Após esses 70 anos de cativeiro, inicia-se então o retorno do povo, que é aonde nós queremos chegar, sobre o templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel, o segundo templo, diz Ageu, no capítulo 2, verso 9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É muito difícil você interpretar o que significa isso. Alguns vão dizer que é porque esse templo de Zorobabel durou muito mais tempo do que o templo de Salomão. Outros vão dizer que a glória era Cristo, porque Cristo entrou no templo de Zorobabel, né? Ele foi ampliado por Herodes, mas ainda era o templo. E existem outras conjecturas sobre o que significa essa expressão, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas, sinceramente, eu particularmente não faço nenhuma afirmação sobre o significado dessa frase, porque não achei nenhum estudioso que afirmasse e desse respaldo para o significado verdadeiro dela. É um mistério que no céu a gente vai com certeza perguntar para Deus o que significava isso, né? Estejamos lá para isso. Mas comparando essa frase, olhando para essa frase, Ageu está dizendo a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Certamente, Ageu não estava falando de aspectos físicos, aspectos estéticos do templo, porque não era nem sombra do que o templo de Salomão foi. O templo de Zorobabel, a gente não sabe necessariamente quais as suas dimensões. Há quem diga que possivelmente sejam as mesmas dimensões do templo de Salomão, porque ele foi feito em cima do local onde o templo de Salomão tinha sido construído e derrubado, mas essa informação é extremamente imprecisa, então nós não temos aqui nenhuma informação concreta. Joséfo faz algumas alusões do tamanho, mas não é tão preciso assim. Mas o que importa é que o templo foi reconstruído diante de muita oposição, e nós temos ali alguns personagens nesse período. Por exemplo, o rei Ciro. O rei Ciro foi quem assumiu o trono da Babilônia, e ele já no segundo ano do seu reinado ordenou que os israelitas voltassem, né? O primeiro retorno, porque assim como a leva para a Babilônia foi em 3 partes, o retorno também. O primeiro retorno com Zorobabel, o segundo com Esdras e o terceiro com Neemias. Então, Ciro mandou
ordenou que Zorobabel viesse com alguns. E olha que interessante que os que vieram com Zorobabel eram as pessoas do templo, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e zeladores. Porque qual era a ideia? A ideia era reconstruir o altar, reconstruir o templo. O templo, esse período nós temos aqui, primeiro Ciro, era o imperador, nós temos Sesbazar, que quando Ciro ordena que o povo venha, ele era um dos príncipes. Não se sabe exatamente quem era Sesbazar, se ele era um príncipe judeu ou se ele era um príncipe medo-persa que tinha vindo como representante do rei. O fato é que ele chega e desaparece e quem toma aí a liderança, quem se torna aí em evidência é Zorobabel. Zorobabel era da tribo de Judá. Ele não era sacerdote, porque o sacerdote era da tribo de Levi, né? Como muita gente pensa que ele era sacerdote, não, ele era da tribo de Judá, ele era um governador, ele era um líder do povo, e ele foi o líder popular do povo, que liderou o povo na construção do templo. Nós temos Josué, ou Josua, que esse sim era o sumo sacerdote, que veio com Zorobabel. Nesse período nós temos Neemias, que reconstruiu os templos, reconstruiu os muros, melhor dizendo, perdão. Esdras, que reconstruiu o culto, e Ageu e Zacarias, que eram os profetas desse tempo. Então, para você entender, Zorobabel e Sesbazar eram governadores. Sesbazar começa ali e depois desaparece, ninguém mais vê falar sobre ele. Zorobabel é o governador de Judá nesse período. Josué, ou Josua, era o sumo sacerdote. Zorobabel veio reconstruir o templo, Neemias veio reconstruir os muros e Esdras veio reconstruir o culto, porque apesar do templo, do altar ser reconstruído, o culto estava comprometido. Então Esdras veio trazer espiritualidade através da meditação na palavra e de uma vida de oração. Então nós temos aqui esses personagens nesse período, aí entre 538 e 516, que é o período de construção do templo. Claro que Neemias já é depois da construção do templo, Esdras também, mas é mais ou menos nesse período aí. Até o ano 400 e pouco, aí, enfim, cerca de 50 anos ou até mais que passa esse período. As datas são sempre aproximadas, não dá para a gente precisar em todas elas, tá? Mas é nesse período aí, a gente às vezes lê Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias e pensa que é tudo dentro do mesmo tempo. Não, tem um tempo enorme aí. Só o templo demorou aí 16 anos, ou pelo menos ele parou, ficou interrompida a sua construção por 15 ou 16 anos por causa da oposição dos samaritanos. Então, nesse período de reconstrução de Jerusalém, que é a reconstrução do templo, reconstrução dos muros, reconstrução do culto, nós temos aí esses personagens. Ciro, como o primeiro imperador que ordenou a vinda. Nós temos Zorobabel e Sesbazar, os governadores. Josué, Neemias, Esdras, Ageu e Zacarias. E também Dário, que foi o rei que ordenou a finalização da construção do culto. Pouco se sabe, como eu já disse, sobre os pormenores do projeto arquitetônico desse segundo templo. Não se declara, por exemplo, as suas dimensões, seu comprimento. Mas se sabe que ele tinha refeitórios, salas de armazenagem, tinha câmaras no teto, havia prédios relacionados com ele e provavelmente seguia mais ou menos a disposição do templo de Salomão, apesar de que ele não tinha, por exemplo, os revestimentos em ouro, ele não tinha a Arca da Aliança, ele não tinha as colunas tão bonita e revestida em ouro como o templo de Salomão. Segundo os especialistas, os pesquisadores, por exemplo, algumas mudanças nesse templo. O candelabro, na época, no templo de Salomão, eram 10 candelabros. Nesse só sobrou um candelabro. O altar do holocausto era de bronze desde do tabernáculo, agora é um altar de pedras, né? Então algumas coisas foi mudando aí, você percebe que de bronze para pedras, né? Colunas revestidas de ouro para não revestidas de ouro, muita coisa foi mudando, o templo está ficando cada vez mais simples. Mas mesmo assim, lá em Esdras, capítulo 1, 9 a 11, diz assim: este é o número deles, dos utensílios do templo que Ciro mandou devolver: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outros 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios.
todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Ainda há muito utensílio de ouro, mas o templo em si não era mais o mesmo. Segundo os historiadores, não chega nem perto, mas a grandeza desse templo era a restauração da nação. Esse templo faz parte de um tempo de restauração da nação, de restauração do culto, do povo que veio de um cativeiro, aonde o povo não mais se prostrou diante de outros deuses, aonde se restaurou os sacrifícios, as ofertas, as celebrações das festas nesse templo. Mas em termos estéticos, esse templo não chegava nem perto do que foi o templo de Salomão. E para finalizar, o templo de Herodes. O templo de Herodes, na verdade, ainda era o templo de Zorobabel. O que Herodes fez foi ampliá-lo, foi modernizá-lo, foi mudar a estética dele, fazer ele ficar mais bonito. Parece que a ideia de Herodes era aproximar um pouco do que era o templo de Salomão, mas a gente sabe que não chegou a isso. Mas sabemos que Herodes ampliou bem o templo, né? Criou os pátios das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos homens, que provavelmente eram piedosos judeus, não se sabe exatamente por que isso, mas criou-se isso e criou outros também complexos próximos ao templo. Esse templo de Herodes foi destruído no ano 70 pelo general Tito, que depois viria a ser o imperador de Roma. Então, termina-se em 70 depois de Cristo a história dos templos judaicos. Hoje, no lugar do templo, está a Mesquita de Omar. Após a invasão árabe, né, muçulmana naquela região, quando Israel deixou de existir, os árabes, olha que interessante, vieram e construíram, provavelmente próximo ou até mesmo em cima dos alicerces do templo, a Mesquita de Omar. Quando você olhar qualquer vista aérea de Jerusalém hoje e ver aquela abóbada amarela ou cor de ouro, aquilo é a Mesquita de Omar e está no local onde foi construído o templo. Então, o primeiro templo foi o templo móvel, que era o tabernáculo. O segundo templo, o templo de Salomão. O terceiro templo, o templo de Zorobabel. E o quarto templo, o templo de Herodes, que é uma ampliação do templo de Zorobabel. E hoje, o que tem-se lá no lugar é o Muro das Lamentações e a Mesquita de Omar. Mas queremos lembrar que o templo sempre foi muito importante para a nação de Israel. Sem o templo, sem o altar para sacrificar, o povo estava desprotegido. A ideia principal de Ciro, de Dário e dos israelitas de construir o altar e o templo era para que agradassem a Deus e Deus os abençoasse. Nós, como templos de Deus, devemos nos conservar, nos privar do pecado, da carnalidade, porque Deus se agrada de um templo bem cuidado. Nós não temos mais templos sagrados como naquela época, que hoje o templo que nós frequentamos para reuniões é uma casa de oração, não é sagrado como naquela época, mas sagrado somos nós, o templo do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.